Pronto, tá gravando já. Olá, pessoal. Iremos apresentar o trabalho da disciplina Problemas Sociais e Educação Estatística. E os componentes do grupo são eu, Adriano Silva, Eu, Cláudio Matias. Evelyn Lavigne. José Donai. E Lucas Dionísio. Então, o ano escolar em que o problema poderá ser aplicado e o conteúdo matemático que foi abordado nesse trabalho foi a porcentagem, né, a equação e a leitura de gráficos, a interpretação de gráficos. E o ano escolar podemos abordar esse assunto do 7º ano em diante. Então, a gente vai começar a trabalhar esses assuntos do 7º para as séries futuras. Notícia de jornal selecionada para a elaboração do problema. Então, a notícia que a gente escolheu, ela tem como título Impostos pesam mais para os pobres e reformas deveriam ampliar a taxação de super ricos, aponta estudo. Essa notícia ela foi uma análise feita pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, onde eles compararam o impacto dos 4 tributos, né? São eles o IPTU, o IPVA, o IRPF e a contribuição previdenciária. E feito essa comparação, eles analisaram também como que isso seria distribuído, né, nas diferentes faixas de renda, nas diferentes classes sociais. E partindo desse pressuposto, eles também apresentaram possíveis sugestões, né, para corrigir as distorções que pudessem surgir, de modo que tornasse esse sistema tributário brasileiro mais progressivo. E o que isso quer dizer? Que quanto mais a pessoa ganha, maior deve ser o seu imposto de renda pago, né? E outra coisa também que foi importante nessa notícia é que esse estudo, ele trouxe constatações de outros levantamentos, né, no qual, proporcional que essa pesquisa foi feita, onde eles apontaram que os mais ricos pagam proporcionalmente menos impostos do que os pobres e os menos ricos. Isso aqui fica evidente um problema social, na qual vai ser abordado posteriormente, que é a desigualdade social. Bom, aqui nós entramos em um problema que a gente desenvolveu em base da notícia. A questão fala que João e Mateus são 2 amigos e que João recebe em torno de R$ 2.500 no fim do mês. E Mateus recebe aproximadamente 13.250. Usando os dados que a gente tem nessa tabela e sabendo que o salário mínimo gira em torno de R$ 954, a letra A, a gente que quer encontrar o valor que João tem que destinar para a sua previdência mensalmente e do Mateus. Então, para a gente descobrir como, a gente primeiro precisa descobrir em que dado ele se encontra. Então, a gente pega o quanto o João recebe, quanto o Mateus recebe, divide pela quantidade que é o salário mínimo, e aí a gente vai descobrir em que faixa de renda ele se encontra. Então, a gente pega os valores, faz a multiplicação cruzada e chega nesses 2 valores. Que João vai destinar R$ 113,25 para a Previdência, e Matheus vai destinar R$ 585, 65 centavos para a Previdência. Já na questão 2, ele pede a porcentagem do IPTU está dividida por mês. Determine qual valor que João e Mateus têm que pagar durante um ano. Qual a diferença em reais de IPTU de Mateus para João? Primeiro, como a dona já falou, a gente tem que analisar qual parte ele está e descobrimos qual a porcentagem o valor que Mateus paga e o valor que João paga de IPTU por mês. Isso calculando, a de João fica 29,25 mensal. A de Mateus fica 98,05. Nisso, como o IPTU é pago anualmente, a gente podia multiplicar por 12 e achar o valor que eles vão pagar anualmente.
que é 351 de João, e 1176,60 de Mateus. E é só subtrair para sair a diferença. Alguém tem como falar a diferença que eu não estou conseguindo enxergar? R$ 825,60. Essa é a diferença de João para Mateus. Bom, alguns questionamentos que devem ser feitos a partir do problema. A questão 1 é: há uma grande diferença entre as pessoas que recebem menos, que sofrem mais impactos nos seus salários em relação a quem recebe um salário mais elevado. Você concorda que quanto mais a pessoa ganha, maior deve ser o imposto pago? Bom, tem uma simulação de salários onde uma doméstica ela recebe R$ 998 e um executivo R$ 9.980. Se ambos comprarem uma cesta básica de R$ 280, o valor imposto dos cobrados, né, na cesta básica seria de 99,80 o que corresponde do salário da doméstica 10% e do salário do executivo 1%. Então, quer dizer que a doméstica paga 10 vezes mais impostos que o executivo. O questionamento 2, ele fala assim: será que se os impostos das pessoas mais ricas fossem aumentados, faria muita diferença no seu estilo de vida? E para os cofres públicos, que impacto teria na arrecadação e de que forma esses recursos poderiam ser aplicados na área da saúde, educação e segurança? Falar alguma coisa, Evelyn, ainda? Não. Tá. Bem, se aumentasse os impostos nas pessoas mais ricas, elas não teria assim tanta diferença quanto aumentar os impostos numa pessoa mais pobre, já que elas proporcionalmente pagam mais impostos. Se aumentasse os impostos para os ricos, eles sofreriam menos porque eles também têm mais. E essa arrecadação ela traria, sim, um efeito nos cofres públicos, porque, por exemplo, nessa pesquisa que a gente viu, se eles só arrumassem a arrecadação do 1% mais rico do Brasil, que é cerca de 300 mil pessoas, isso já traria um incremento anual de mais 40 bilhões nos cofres públicos, só corrigindo uma parte da tabela do imposto de renda. E essa questão aqui de padronizar os impostos de todos em uma taxa fixa seria uma boa solução. Exemplo, IPVA seria 5% dos salários? Poderia ser. Mas caso eles não fizessem isso, poderiam simplesmente fazer com que os ricos pagassem o que deviam realmente pagar no imposto de renda, por exemplo, que eu vou falar aqui para frente. Alguém pode ler a última questão, a quarta? Se diminuísse a quantidade de inserções que os super ricos têm no imposto de renda, resultaria em alguma coisa boa para o país? Ok. Na tabela de imposto de renda, cada faixa de salário, que nem mostramos ali no começo, paga uma porcentagem diferente, correspondente ao salário. Por exemplo, quem recebe até um salário mínimo e meio tem isenção do imposto de renda, não paga nenhuma porcentagem. Aí vocês podem ver que, dependendo da faixa salarial, vai sendo progressivo até certo ponto. Mas quando passa de 36 salários mínimos, aí já não é mais progressivo. Por exemplo, tem pessoas que recebem 80 salários mínimos que pagam uma taxa correspondente a quem ganha 7 salários. Aí, por que acontece isso? Pode passar para o
o último slide. Essa parte aqui. Pronto, por que os mais ricos pagam menos impostos sobre a renda no Brasil? O imposto de renda, primeiro, ele incide sobre o salário que a pessoa recebe. Ele não incide sobre toda a renda. Por exemplo, alguém que investe em ações de empresas. Ele recebe dividendos sobre essas empresas. E os juros que caem sobre ele não é exatamente igual. Ele primeiro tem isenção sobre lucros e dividendos. E digamos que uma pessoa ganha 50 mil na bolsa, ela não vai realmente pagar uma taxa de imposto de renda que alguém normalmente pagaria. Ela tem mais isenções do que uma pessoa normal. Aí tem pessoas que deveriam estar pagando 27% em cima do salário, mas realmente está pagando 3%, 5%. Se só ajeitasse isso também, já seria, segundo esse estudo, mais 40 bilhões também para o orçamento. Só ajeitando essa questão de imposto de renda, seriam uns 80 bilhões a mais por ano no orçamento do governo, que poderia ser usado para educação, saúde, para o déficit da Previdência, que está muito alto. Poderia ter muito uso. Pronto. Pode passar para o próximo slide. Então, chegamos agora nas considerações finais. Vou ler essa partezinha aqui de cima. Considerações do grupo em relação aos benefícios da atividade para o desenvolvimento do pensamento crítico e analítico dos alunos da educação básica. Então, essa atividade, né, ela tem um intuito no qual constitui, de modo que constitui um incentivo para o desenvolvimento do pensamento crítico na educação básica, né, desses alunos, onde a gente espera que eles identifiquem, construam e avaliem seus argumentos em determinado assunto abordado em sala de aula, reflitam sobre o que isso afeta no seu cotidiano, né, a sua família, o seu dia a dia, e mais relacionado aos problemas matemáticos, a gente espera que eles consigam interpretar tabelas / gráficos para resolverem os problemas que estão sendo propostos. E aqui no fim temos as referências das notícias na qual a gente utilizou, e no geral é isso. Obrigado pela atenção de todos. Posso finalizar? Pode.